Olá, eu sou o Padre Air José, estou aqui para conversar com você nesse nosso podcast sobre vocação. E hoje nós temos um tema muitíssimo especial, esse tema que eu tenho absoluta certeza que vai te ajudar, não só você, a sua família, todas as pessoas que, claro, puderem acompanhar este nosso bate-papo. E para a gente conversar sobre o autismo, eu tenho aqui presente a Yasmin, que vai nos ajudar a compreender um pouco melhor sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, viu, Yasmin? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje, viu? Então, para mim isso é muito importante, porque eu sei que a gente vai ter muita coisa para conversar, tá bom? Olha, antes de a gente começar o bate-papo, eu gostaria de lembrar você o seguinte: o que a gente pede para você que acompanha aí no seu celular, no seu computador? Olha, seria muito importante que você curtisse, que você compartilhasse e que também você se inscrevesse no nosso canal. Sabe por quê? Cada vez que você curte, que você compartilha e se inscrevendo no nosso canal, mais pessoas vão poder, por você compartilhar, conhecer os temas que nós tratamos aqui. E com certeza são temas que nós entendemos que farão muito bem para você e para todos os seus. Então, curta aí, compartilhe e se inscreva no nosso canal, tá bom? Yasmin, então, como eu te disse, seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma das primeiras coisas que a gente gostaria de sempre entender, já que fala-se muito no autismo hoje, o que seria o autismo? Se a gente tivesse que dizer para quem está em casa, olha, o que é o autismo? Tá. O autismo, então, ele é um transtorno, tá, do neurodesenvolvimento, caracterizado por dificuldades na interação social, dificuldade de comunicação e interesses restritos e repetitivos. Então, explicando aí. Então, é aquela pessoa que ela vai ter muita dificuldade de interagir com outras pessoas, de fazer novos amigos, né, de estar aí em ambientes onde tem uma grande gama de pessoas, pessoas que vão ter aí dificuldade de se comunicar, então vão ter dificuldade de entender também expressões faciais que os outros fazem, entender gestos sociais. Não consegue entender expressões também? Então, assim, quanto maior o nível de suporte, mais dificuldade ele vai ter, então, de ter esse entendimento aí de expressões faciais, de reconhecer a emoção do outro também, tá? Então, aí é uma falha na comunicação social dele também. Então, é uma característica que a gente observa. E os interesses restritos e repetitivos. Então, sempre as coisas serem da mesma forma, as brincadeiras acontecerem da mesma forma, a mesma rotina sempre, interesses muito exóticos e específicos, né, diferentes daquilo que a gente espera para uma criança, por exemplo, tá? Então, a gente vai ter casos, por exemplo, de crianças que têm um interesse muito restrito e só aquilo, por exemplo, por dinossauros, por ventiladores, coisas desse tipo. Então, sabe todos os itinerários, por exemplo, de um trem, né? Todos os modelos de ônibus. Então, são interesses bem específicos, né? E a criança e o adulto, enfim, fica focado nisso. Então, é isso que a gente observa. A dificuldade na interação social, na comunicação e esses interesses restritos e repetitivos. Isso a gente, não sei, não sei se é correto falar assim, mas comparar com o nível de inteligência que ele tem ou não? Não. O autismo ele não vai afetar a questão da inteligência, tá? A não ser que ele venha acompanhado de uma deficiência intelectual, tá? Caso não vai afetar. A gente tem até um mito aí, um estigma de que todo autista ele é superdotado. Sim, eu já ouvi falar isso. Isso, e não é o caso, tá? Existem casos, sim, né, de autistas que têm aí uma superdotação, como também é o caso de outras pessoas que têm uma superdotação, mas não especificamente que todo autista vai ser superdotado, tá? Isso é um mito. Tá, porque a gente sempre ouve, inclusive teve um filme, uma vez, se não me engano, que tratava desse tema e a gente tinha a compreensão, a primeira coisa que se falava, até que na época não se falava muito nisso, de que é uma pessoa muito inteligente, por isso que ela é reclusa, porque a inteligência é tão alta que ela não consegue conviver com os outros. Era isso que a gente ouvia, né? Não, na verdade, a dificuldade de conviver com as pessoas pode estar muito mais ligado com questões sensoriais também, né? Então, o autista, muito provavelmente, ele vai ter aí também associado um transtorno de processamento sensorial. Então, o que é isso? Ele vai ter dificuldade, por exemplo, de estar em ambientes que tenham muito barulho, muitos estímulos. Então, muito barulho, muitas pessoas, né? Dificuldades aí com toque, por exemplo, com texturas, uma dificuldade de alimentação. Então, assim, se ele tem dificuldade de estar em um ambiente, por exemplo, com muita luz ou com muito barulho, ele não vai conseguir estar com outras pessoas, né? Então, assim, é muito estímulo. Então, isso que acaba dificultando a socialização desse indivíduo.
Você tinha falado do nível, que são níveis de suporte, não é? Isso. Que antes, né? Eu vou falar antigamente, mas antes a gente ouvia falar que eram graus diferentes e tal. Você me falou agora que são que níveis são esses? Como é que a gente pode trabalhar essa questão do nível do autista? Tá. Antigamente era classificado, então, como leve, moderado e grave. Hoje a gente utiliza níveis de suporte. Então, nível 1 de suporte, nível 2 de suporte ou nível 3 de suporte. O que significa isso? Então, é o quanto aquele indivíduo necessita de suporte para as questões do dia a dia. Então, aquele indivíduo que a gente caracteriza como autista nível 1 de suporte é aquele que não vai ter tantas dificuldades na comunicação, por exemplo. Mas na parte da interação ou nos interesses restritos, mas ele vai precisar de um nível menor de suporte. Ele vai conseguir aí se virar bem. O nível 2, ele já apresenta um pouco mais de demanda, então ele já vai ter uma dificuldade na comunicação, né? Vai necessitar de um suporte maior. E o nível 3 é aquele indivíduo que necessita aí de um suporte quase que constante. E esse suporte constante seria, ele não consegue ter nenhum tipo de habilidade. Não consegue se comunicar, às vezes vai necessitar de ajuda para realizar coisas do dia a dia, então coisas simples, básicas, da vida prática, do dia a dia ali. Então é um indivíduo que vai necessitar de mais ajuda. De alguma maneira, a gente pode dizer assim que o autista, levando em consideração esses níveis de suporte, ele teria condições de fazer as coisas sozinho, por exemplo, ir à escola, sair com os amigos, há essa possibilidade nos níveis, independente dos níveis? Sim, quando a gente pensa no nível 3 de suporte, a gente vai entender que tem um pouco mais de dificuldade, né, por conta dessas questões aí que exigem um suporte maior, tá? Mas não que ele não vá ter alguma vida aí, consiga ter aí uma vida normal. Claro que quando a gente fala do nível 3 de suporte, ele vai precisar sempre de ajuda, então são casos aí um pouco mais difíceis, tá? Mas um nível 1 de suporte, um nível 2 de suporte, sim, vai ter uma vida aí tranquila. Claro que vão ter algumas adaptações e restrições, né? Sim. Então, muito provavelmente, ele, quando adulto, vai preferir trabalhar num lugar que ele tenha contato com menos pessoas, né? Se for essa dificuldade dele. Que nós temos aí hoje, autistas, por exemplo, têm dificuldade de fazer o contato visual. Então, fazer isso que a gente está fazendo para ele já é mais difícil, porque é muito estímulo, às vezes é desagradável, é doloroso. Então, assim, vão optar, às vezes, por, então, profissões que eles tenham menos contato com pessoas, né, lugares que não estão tão barulhentos, vão poder se relacionar e ter filhos, normalmente, Isso que eu ia perguntar sobre essa questão da vida afetiva, vida familiar, né, porque a gente, quando você fala isso, isso é muito bom, porque isso esclarece muita coisa para a gente. E há, de certa maneira, eu falo curiosidade, mas não é uma curiosidade aquela coisa sombria, ruim, não, mas assim, porque tem a questão da afetividade, tem a questão da vida em família, porque a pessoa cresce, vai se desenvolvendo. Então, quando você diz que há essa possibilidade, isso é muito bom. Sim, muitos casos de diagnósticos tardios que a gente tem hoje se dá por quê? Quando, às vezes, os pais recebem o diagnóstico da criança, o pai ou a mãe começa a se reconhecer na criança também. Fala, pô, quando eu era criança, eu era assim também. E aí, quando a gente vai investigar, a gente acaba vendo que aquele adulto, na verdade, é um autista também, né, que não foi diagnosticado. Então, ele recebe um diagnóstico tardio. Então, ele começa a entender, é por isso que eu tinha tanta dificuldade de ter amigos, por isso que eu não gostava de estar no meio de tanta gente, né? Então, ele começa a se identificar. E sim, ele vai ter um relacionamento normal, só que em alguns casos a gente vai ter algumas limitações ou restrições. Então, vamos ter aquelas pessoas que não gostam muito do contato físico, né? Então, assim, a pessoa, para estar ali como parceira, ele precisa entender também essas limitações. Que vai precisar de uma rotina, então, assim, gosta da rotina, gosta da previsibilidade. Então, assim, vai ter que entender que às vezes vai ter o seu hiperfoco, vai ter as suas estereotipias, que é a maneira ali de se autorregular. Então, assim, compreendendo essas questões, você pode levar numa boa, sem problema nenhum. Sim. Eu estava vendo aqui, quando falaram que você viria, sobre um pouco assim, o seu contato. Você teve contato com a PAI, ficou quanto tempo na PAI mesmo? No trabalho? 8 anos e 10 meses. E depois, é lá que você teve contato com o autismo, com a questão do autismo? Isso. Antes de entrar na PAI, eu não tinha contato, assim, com pessoas com deficiência. Na verdade, eu tinha uma prima com síndrome de Down. Tá. E aí, quando eu entrei na PAI, lá em Itatiba, foi quando eu tive contato pela primeira vez com autismo. Eu nunca tinha ouvido falar.
Sério? Nunca tinha ouvido falar. Porque a sua formação é psicologia e neuropsicologia, né? Isso, mas aí tudo veio por conta da formação, na verdade. Legal. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu consegui um estágio na PAI. Então, assim, dias de diferença. Comecei o semestre e já consegui o estágio. E lá que eu tive, então, contato. Saber o que era o autismo, aí a gama de outras deficiências que a gente encontra lá. Foi o meu primeiro contato. E o seu interesse a partir disso, porque você trabalha há quanto tempo no CAV? No CAV são 9 meses, 9 mas meses. ao todo aí que eu tô nessa área já são 11 anos. Nossa. Então, 5 anos eu fiquei como auxiliar pedagógico lá na PAI, e 6 anos como psicólogo, sendo quase 3 lá na PAI ainda. Depois eu fui para um centro de referência em autismo, né, em avaliação de habilidades lá em Jundiaí. Tá. E aí depois eu vim para o CAV. E você esse contato com o autismo, como você coloca aí, ver essas dificuldades e ao mesmo tempo essas alegrias desse trabalho todo que você desenvolve e tal. Mas quando uma pessoa, como uma pessoa, ou como uma família, ou um amigo, alguma coisa assim, como identificar? Vamos supor que eu percebo que tem uma criança ou tem um adulto que tem, olha, eu acho que essa criança precisa de um acompanhamento especial. Como que eu identifico isso? Existe uma maneira, quem está assistindo aí o nosso podcast, como que a pessoa pode verificar e se identificar isso? A gente vai observar, então, as questões da interação social. Então, é uma das primeiras coisas que, inclusive, chama a atenção da família. Então, é aquela criança que não gosta de brincar com as outras crianças, que fica mais reclusa, brinca sozinha, né? Não gosta de estar perto de outras pessoas, tá? Se incomoda com outras pessoas. A dificuldade na comunicação. Então, é aquela criança que não vai verbalizar, vai ter aí um atraso na fala, muito significativo também, que esse é um dos sintomas que mais chamam a atenção também. Não que o atraso na fala seja o diagnóstico, assim... De autismo. De autismo. A gente tem muitos outros transtornos que envolvem a fala, tá? Mas é um indicativo. E aí, então, essa criança ela não vai falar, ela vai, muitas vezes, usar o adulto como ferramenta. Então, se ela quer pegar alguma coisa, ela vai pegar a tua mãozinha e vai te levar lá para apontar o que quer. Então, vai ter dificuldade, por exemplo, de entender gestos sociais. Então, quando as pessoas falam por gestos, dá um tchau, falam um oi, chama, né? Dificuldade aí de responder quando chamado. Então, você vai estar lá falando o nome lá do fulaninho e ele não vai te olhar. Uma dificuldade também de contato visual. Mais uma vez, não que seja critério diagnóstico, tá? Ou só o contato visual, mas é um grande indicativo também. Então, não faz o contato visual. Tem algumas crianças que vão andar na pontinha do pé, não todo autista, mas tem uns também. Então, isso chama atenção também. Interesses restritos e repetitivos. Então, sempre as mesmas brincadeiras, do mesmo jeitinho, a mesma rotina, uma dificuldade imensa com quebra de rotina, muitas das vezes. Não são todos, mas isso é muito presente. Então, assim, mudou qualquer coisa. O roteiro para ir para a escola, por exemplo. Aí a criança já entra aí em crise, vão ter alguns comportamentos inadequados, é sofrido, né? Então, interesses muito específicos também, né? Então, aquela criança tem interesse, sabe tudo sobre dinossauro. A criança tem 2 anos, sabe o nome de todos os dinossauros. Que coisa. Sabe por quê que eu pergunto assim? É claro que é aquilo que você disse. Alguns gestos, algumas situações, não quer dizer que a criança, ou até mesmo adulto, seja autista. Mas são indicativos que, se não para o autismo, pode ser para algum outro tipo de como é que eu diria? Algum outro diagnóstico, alguma outra dificuldade. Agora, uma pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Quando você diz assim, você chama a criança, ela não responde, está no mundo dela. Essa criança está sofrendo assim ou ela sofre quando sai dessa rotina? Na verdade, assim, muito provavelmente ela vai estar focada em outra coisa. Ela está fazendo algo que é do interesse dela e não vai querer olhar para você, né? Então, assim, você vai estar lá chamando e ela vai estar hiperfocada em fazer outra coisa. Mas isso ela não sofre nesse momento? Não. Justamente por causa desse hiperfoco aí. Não. Outro indicativo que a gente vê também são a questão das estereotipias, mas a estereotipia não é um critério diagnóstico para autismo também, tá? Que são aqueles movimentos repetitivos
que geralmente a criança faz. Então, balançar as mãozinhas, ficar pulando, ficar girando em torno do próprio corpo, são indicativos. Ou estereotipias vocais também, né? Fica repetindo os mesmos sons e palavras, muitas vezes sem função também. Então, são coisas que chamam a atenção. E a gente fala, melhor dar uma investigada aí. Claro. E os pais, eles conseguem, vamos supor que um pai perceba isso, como que eles recebem esse diagnóstico? É bem difícil para um pai receber aí um diagnóstico, tá? No sentido de aceitação, tá? Agora, assim, eu tenho uma suspeita. Vejo que tenho 2 filhos, esse meu filho menor é um pouco diferente do meu filho mais velho. Então, a gente vai levar para uma avaliação. Primeira coisa, procurar um médico pediatra. Ele, às vezes, não observou nada, mas eu ainda tenho uma suspeita. Procura um neuropediatra, tá? Um neurologista para o caso dos mais velhos, e solicita uma avaliação neuropsicológica. Né? Então, vai passar aí com um neuropsicólogo, fazer uma avaliação com fono. Tá? Mas aí, o primeiro indicativo procura uma avaliação médica, tá? E aí o médico ele vai direcionar. É o primeiro passo para a gente investigar aí se tem atraso no desenvolvimento, né? Se tem aí sintomas característicos aí para algum diagnóstico. Olha, então eu só queria dizer para você que está acompanhando o nosso bate-papo aqui, esse podcast Vocação, se você vê que o tema ele é muito interessante, muito amplo, a gente fala de tantas coisas e talvez você esteja se identificando com isso, ou talvez você conheça alguma família, alguma criança, ou algum adulto que tem alguma dificuldade, você acha que pode ser isso. Então, se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo, curta aí, compartilhe, né? Se inscreva também no canal, porque você vai perceber o quanto de coisas importantes você vai receber aí de informação e também bate-papos como este que nós estamos tendo aqui. Falei casal, mas é canal, né? Só troquei o S pelo N. Isso é uma coisa que a gente fala que tem estado muito em voga, né? Uma palavra que nem se fala muito mais, mas nos adultos, né? A pessoa chega em um determinado momento da sua fase, né, adulto, e como que eu vou saber? Porque criança você está observando quase que 24 horas ali, você vendo a ida na escola, essas coisas, mas e o adulto, que às vezes já tem um emprego, ou então que já tem uma vida social, como é que a gente pode identificar isso? Como adulto, é muito mais difícil a gente ter diagnósticos, né? Por quê? Ao longo da nossa vida a gente vai se adaptando. Então, quando eu vejo que eu faço alguma coisa que é diferente do que o outro faz, eu tendo a me adaptar, a imitar o que o outro está fazendo, né? Então, o adulto autista, aí, ao longo da sua vida, ele já foi adaptando os seus comportamentos, né? Mascarando alguns sinais. Mas o que a gente observa que é muito característico, uma dificuldade muito grande na interação social, principalmente. Então, é aquele adulto que vai preferir ficar sozinho, que numa festa de família vai estar lá no cantinho dele também, que no trabalho só vai falar com você se você fizer perguntas, né? Ou também aquelas pessoas que a gente vê que são muito, vamos dizer assim, não tem filtro. Que fala e não para também. Também nesse caso? Temos também casos de autistas que falam demais. É que é muito comum a gente falar... Então, a gente tem um estereótipo e tem uma ideia formada sobre a questão do autista como aquele que só está recluso. Isso, a gente tem, isso é um outro mito, de que todo autista não faz contato visual e não fala. Não, a gente tem aquele autista que, pelo contrário, não para de falar, né? E aquele autista que olha fixamente também. Então, é o que mais chama atenção, aqueles comportamentos meio estranhos, sabe? Aquela pessoa que tem várias manias, tudo muito específico, tem que estar tudo muito organizado. Se você tirar qualquer coisinha do lugar, aquilo já incomoda aquela pessoa, uma quebra de rotina ali do dia a dia já incomoda demais, né? Então, vão ser adultos aí que vão ter essa dificuldade de interagir com as pessoas, que vão reclamar, tá muito barulho, ou eu não gosto de estar aqui, não gosto de falar com as pessoas, não quero estar perto das pessoas. Isso não tem um diagnóstico, a pessoa acaba sendo vista como uma chata. Isso, exatamente. Como um chato, como um inconveniente. A gente tem uma questão aí dos filtros também, né? Então, assim, eles não têm filtro para falar. São muito concretos e o que eles verem, o que acontecer, eles vão falar. Claro que alguns adultos vão se adaptando mais uma vez, sim, claro, né? Mas, assim, não tem muito filtro para falar. Sabe aquela coisa assim, não vou dizer tal coisa porque posso parecer inconveniente. A gente tem uma... Eles não. Não, são mais sincerão aí. Então, aquela pessoa que, é muito sincero, muito direto, fala
Sabe? Aquela pessoa que acaba se passando por um chato mesmo. E aí, para a gente identificar, por exemplo, nesse caso, a gente deve falar com a pessoa, ou como é que é possível abordar a pessoa para isso? Quando a gente desconfia também, a gente precisa olhar para a infância dessa criança, tá? Ok. Então, ela vai apresentar características desde a sua infância, tá? O que acontece é que elas são minimizadas quando adulto, porque ele se adapta. Mas essas características, elas vão estar presentes desde a infância, tá? Então, quando você vai conversar com a mãe, por exemplo, ou com algum familiar, ou com o próprio indivíduo, ele vai falar, quando eu era criança, eu tinha mania de fazer isso. Né? Quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade na escola, eu não tinha amigos, ou eu brigava muito, sabe? Então, assim, ele mesmo, quando a gente passa a conversar, a trazer as características, ele vai identificando. E se você falar com um familiar, alguém que conhece ele desde a infância, essas características vão estar presentes desde a infância. Nossa, que coisa. Sabe o que eu fico pensando aqui? Deve ser talvez aquele nível um pouco... Não, você falou nível não. Nível 1 de suporte. Porque a pessoa passar durante toda a infância ou adolescência sem ter alguém que de fato, ou talvez pela formação a família não consiga identificar isto, porque para você chegar até a fase adulta sem alguém que te diga por causa daquela atitude que você teve, que olha, isso aí pode ser autismo. Então, geralmente está mais no nível 1 nesse caso. Isso. O nível 1 de suporte ele é mais difícil da gente diagnosticar, porque os sintomas vão ser muito sutis. Então, não vai ter um déficit tão presente na comunicação. Então, ele vai conversar com você, vai conseguir te responder, então... não vai ser tão presente, né? Mas vai ter aí a dificuldade na interação social. Antigamente, a gente dizia... As pessoas diziam muito, ele é muito tímido. Sabe aquele caso que a criança, que a gente falava, é uma criança tímida. Verdade, tem muito isso. Fica lá no cantinho, ele é muito tímido, ele não gosta de interagir com as pessoas. Ou se tem alguma estereotipia, alguma coisa, é mania, ele é assim mesmo. O tio dele era assim também. Então, geralmente a gente ouve isso. Por isso que não se vai buscar um diagnóstico mais completo, né? Mais correto. Sim. Hoje é muito repercutido nas mídias, então por isso que a gente tem aí um aumento nos diagnósticos, né? Porque a gente fala, como você até disse, todo mundo é autista agora. Tá na moda ser autista. Não é. Eu acho muito, muito ruim isso, porque a pessoa não sabe quando não deve ser sofrido para criança ou para o adulto ou para a família, né? Que é muito difícil isso, né? Você receber esse diagnóstico, como você dizia antes, né? Sim. E não é que tá na moda, é que hoje a gente tem informação. Né? Então, hoje a gente tem informação onde você procurar, você vai encontrar aí quais são os sintomas, as características, o que a gente observa na criança, no adulto. Hoje é muito mais divulgado. Antigamente, não. Então, as crianças que tinham esse tipo de comportamento eram tidas como crianças tímidas. Tá. E aí, há muito mais tempo atrás, eram tidos como loucos. Então, assim... isso também? Sim, não existia autista antigamente. Pessoas Pessoas muito mais velhas. Pessoas muito mais velhas falam, na minha época não existia autista. Existia, mas muito provavelmente estava dentro de um hospital psiquiátrico, um manicômio. Nossa, que coisa, né? Ainda bem que nesse caso a evolução nos ajuda, né, a perceber esses diagnósticos, para que a pessoa seja bem mais conduzida, né? Como que tem diferença, na verdade, por exemplo, o autismo da criança e do adulto? Existe uma diferença da manifestação disso ou não? É tudo autista? Todos são... claro, tem os níveis, mas tem maneiras diferentes de identificar isso? É que a gente fala de um espectro, tá? Quando a gente fala, então, transtorno do espectro autista, ele é um espectro. Então, nenhum autista vai ser igual ao outro. Ok. Tá? Então, assim, cada um vai manifestar aí características e comportamentos e sintomas específicos. Não vai ter nenhum que seja exatamente igual ao outro, tá? Mas se ele é autista, ele vai ser autista para o resto da vida, né? Não temos cura para o autismo. Nós temos tratamento que visa aí melhorar as habilidades desse indivíduo, tá? Claro, tem de fato uma melhora, vocês conseguem perceber significativamente que aquela pessoa já tem um outro modo de olhar a vida, as coisas e tal. Sim. Quanto mais precoce for o início do tratamento, mais avanços a gente tem. Tá. Né? Então, quando a gente consegue identificar essas características, a gente observa um atraso e a gente já coloca intervenção, então lá com seus 2 anos de idade, 1 aninho e meio, mas evoluções a gente vai ter. Tá. Né? Porque a gente já começa a intervir ali. Então, imagina só, é muito mais fácil a gente intervir num repertório de comportamento de uma criança de 2, 3 anos,
que ela só teve ali Sim, aqueles claro. 2 longos anos da vida Uhum. dela, né? Do que, por exemplo, um adulto de 30 anos. Então, você Entendi. mudar todo um repertório de comportamento que ele já aprendeu, que ele já estipulou. Então, assim, é muito mais difícil a gente conseguir aí alterar Entendi. o comportamento, forma de pensar, de se comunicar, enfim, de um adulto do que de uma criança, tá? Os adultos que são autistas aí nível 2 ou 3 de suporte, então, raramente ele vai chegar na fase adulta e receber esse diagnóstico. Por quê? Quando a gente tem um autista nível 2 ou 3 de suporte, os sintomas e as características eles são mais visíveis. Então, a gente já consegue identificar bem antes, né? De uma maneira precoce. Claro. Hoje, os adultos que a gente vai aí diagnosticar, na maior parte, são nível 1 de suporte mesmo. São aqueles sintomas que passam batido. Isso fala do nível 1, que as pessoas, não, até os pais, né, convivendo ali, não percebem muito. Agora, você está lá no CAV, não é? Que é o Centro De referência de autismo aqui de de Valinhos. Valinhos. Como que é a rotina do CAV? Por exemplo, a pessoa que tá vendo aí pelo YouTube, no YouTube, pelo smartphone e tal, computador, estão participando. Como que é a rotina do CAV ali? Hoje o CAV, ele oferece os atendimentos clínicos, tá? Então, são atendimentos aí multidisciplinares. Hoje a gente conta com psicólogo, psicopedagogo, fono, TO, fisioterapeuta. Temos um médico psiquiatra e um médico neuropediatra, tá? Nós temos um número limitado de vagas. Então, nós estamos aí uma clínica, somos parceiros, aí temos convênio com a prefeitura, e eles aí pagam uma quantidade de atendimentos, tá? Então, hoje nós estamos atendendo 120 pacientes lá, de todas as idades. São 120 semanais, tá? Sim, Eles vão entendi, toda semana. entendi. E aí a gente não Mas tem... é um número grande para um atendimento? É um número É um grande. número grande? Nós iniciamos com 60 em setembro do ano passado, fazem 9 meses, né, que nós estamos aqui na cidade, a gente já dobrou o número aí. Então, a prefeitura, ela já aumentou meio que 100% dos atendimentos aí do CAV. Então, nós temos um número limitado, tá? Para passar no CAV, então, tem um fluxo. Você pega um encaminhamento na rede pública, então, o BS, pediatra, enfim, ele te dá um encaminhamento. Você leva até a Secretaria de Saúde, o seu nome vai para a listinha da fila de espera. Tá. Né? A gente ainda tem uma fila de espera aí. É passado por uma triagem, então, onde a gente vê se realmente é público para o CAV, se realmente, assim, há sintomas aí que são característicos do autismo, tá? Senão a gente direciona para algum outro serviço e aí fica aguardando chamar, tá? Então, lá a gente oferece os atendimentos clínicos. Cada paciente, ele tem direito a passar por 4 especialidades por semana. E aí, então, na anamnese que a gente faz, a gente vai elencar as principais demandas, né? As principais dificuldades daquele indivíduo. E aí a gente direciona para as especialidades que aquele indivíduo mais necessita. Não temos um limitador de idade, então a gente tem pacientes de 2 anos a 43 anos. Né? Então, a gente tem aí, atende bem toda a faixa diverso, etária. no caso. E os Isso. atendimentos, bom, você deve entrar nisso, mas os atendimentos devem ser, claro, diversos de acordo com o nível de suporte de cada. Isso, é de acordo aí com as demandas Sim. que eles trazem, né, as Aham. necessidades. Então, a gente tem atendimentos individuais e a gente tem atendimentos em dupla também, dupla de crianças, de adolescentes, por quê? Muitas das vezes a maior queixa é a interação social. Então, a gente trabalha isso quando eu coloco eles para interagir com uma outra pessoa. Então, em alguns casos, a gente faz os atendimentos em dupla também. É justamente para a gente poder trabalhar essa parte aí das habilidades sociais. Agora, quando as pessoas vão lá para o CAV, a rotina delas lá dentro do CAV, né? Como que é feito? Como que é essa rotina? Elas chegam de manhã, ficam um tempo determinado lá? Como que funciona isso? Então, como eu disse, são atendimentos específicos, tá? Então, tem crianças que vão uma vez, passam pelos 4 atendimentos no mesmo dia, tem crianças que vão 2 vezes, vai depender muito da disponibilidade de agenda que a gente tem, né, do profissional, então, aquilo que ele necessita, e pela tolerância que aquele indivíduo tem. Então, tem crianças que aguentam passar por 4 atendimentos seguidos, tem crianças que não têm tolerância, né? Então, já está no segundo, já está cansado. E aí não consegue ir para o terceiro, por exemplo. E aí não dá para a gente manter, porque não vai ter um bom aproveitamento, Sim, tá? claro. Então, são atendimentos clínicos, 50 minutos. Então, eles vão lá, passa pelo primeiro atendimento, o terapeuta sai, dá um feedback para a mãe. Então, olha, fizemos isso,
aquilo, foi dessa maneira, vai para o outro atendimento, né? Se é 2, aí vai embora e volta no outro dia. Se é são 4, eles passam aí todos os 4 atendimentos no mesmo dia. Mas são atendimentos clínicos de 50 minutos. Agora, vamos supor, a família ela tem uma criança ou filho autista, né? A rotina da família muda muito quando se trata, eu preciso, não necessariamente que tenha que ir para o médico, não só isso, porque tem outras atividades. Como que é essa rotina, né? Tem como se dizer isso para a gente? Porque eu acredito, obviamente, que muda muito porque são tratamentos especiais, né? São situações especiais e que fogem do lugar comum que a gente vive. Então, como que é a vida a rotina dessa família do autista? É bem cansativa, isso eu te garanto, porque lembra que eu te falei, são interesses específicos, então precisa seguir-se muitas vezes a mesma rotina, todos os dias, de segunda a segunda. Então, o mesmo horário para comer, para dormir, a mesma maneira de vestir, a mesma maneira de brincar. Então, assim, é bem exaustivo, é bem cansativo. Exige demais dos pais, porque precisa estar ali na atenção o tempo todo. Então, tomar muito cuidado. Às vezes, para você ter ideia, mudar móveis de lugar de casa, às vezes é muito difícil para uma criança, porque quebra-se aquela rotina, aquele padrão. É muito difícil para a família, né? Não estou dizendo que seja um fardo, não. Estou dizendo que é muito difícil porque a própria família acaba tendo que se adaptar a isso, não é? Porque senão ela acaba prejudicando justamente o comportamento ou talvez uma melhora significativa no acompanhamento daquela criança, não é? Sim, fica muito cansativo porque essa criança ela pode entrar em crise muitas vezes. Então, quando a criança ela entra em crise, ela vai ter comportamentos aí interferentes. Então, ela vai chorar, vai gritar, vai se agredir, vai querer agredir os outros também. Então, assim, é bem estressante, bem cansativo. E a gente pensa que muitas dessas famílias precisam trabalhar também. Então, os pais vão trabalhar fora. A questão de sobrevivência, né? Então, ele já chega em casa, está cansado, né? E aquela criança, ela vai demandar uma atenção ali, então a gente tem que estar atento sempre aos detalhes. Às vezes você quer fazer alguma coisa diferente, porque é um final de semana, mas aí você vai acordar todo dia, no mesmo horário. Claro que não são todos os casos, tá? Mas é uma rotina bem exaustiva, então a família acaba aqui se adaptando àquela criança. Porque se não fizer isso, não tem como acompanhar, né? A melhoria mesmo, mas assim, não tem como acompanhar e nem fazer a própria rotina, né? Então, assim, é como se aquela criança, né, ou aquele adolescente fosse o núcleo da família e pronto, não tem como você alterar. E aí as terapias, as intervenções vêm justamente para isso, né? O nosso objetivo ali no CAV é tornar aquela criança o mais autônoma, independente possível, né? Para que ela não exija tanto do cuidado do outro. Agora, esses sintomas, não digo sintomas, mas assim, essa questão de um comportamento igual, rotineiro e tal, e isso consegue se trabalhar na criança? Também. O fato de, olha, sei lá, não tem como ter a crise, às vezes tem a crise, mas não tem ela mudar aquilo ali, mudar o comportamento? Sim. É possível? Sim, então esse é um dos objetivos da terapia, né? Então, a gente vê um padrão de comportamento muito restrito, muito rígido no autista. E o nosso objetivo é justamente flexibilizar. Trazer a flexibilização cognitiva desse paciente e comportamental. Então, com as terapias, a gente vai fazer intervenções para que ele consiga se flexibilizar. O que é isso? Aceitar essas mudanças. Então, a gente também orienta as famílias para que no dia a dia ela também vá fazendo essas pequenas alterações para flexibilizar, para que ele consiga generalizar também. Porque para ele viver em sociedade, ele precisa se adaptar. As coisas não vão acontecer exatamente do mesmo jeito todos os dias, né? Então, nosso intuito aí é justamente fazer com que ele consiga se adaptar e ser o mais funcional possível aí em sociedade também. Então, esse é um dos principais comportamentos que a gente precisa aí intervir. Existe um tempo para que isso acontecer? Por exemplo, a pessoa vai lá hoje, teve o diagnóstico, existe um tempo para se dizer assim, olha, essa melhora, mesmo que não seja tão significativa, ela pode acontecer em 2 meses, 3 meses, 1 ano, sei lá, não existe isso? Não tem como a gente dizer assim, vai demorar tantos meses, porque cada caso é muito específico, cada criança vai depender muito também do quanto a família segue ali as orientações, né? E aí, quando a gente fala de família, é muito complicado, porque se você mora numa casa que tem várias pessoas,
todo mundo precisa ali manejar, por exemplo, o comportamento da mesma maneira. Isso não acontece, muitas das vezes. Então, dificulta-se muito. Então, vai depender de vários fatores, né? Do grau de dificuldade ali daquela criança, do quanto a família está ali engajada, propriamente as escolas, terapia. Então, assim, tem crianças que evoluem muito rápido, né? Então, tem crianças que vão levar aí muito mais tempo. É a mesma coisa assim, eu vou precisar de terapia para a vida inteira? Não sabemos. Depende. Tem casos que sim, vai precisar de um acompanhamento. Aí tem casos que inicia assim com intervenção desde pequeno, mas aí chega na adolescência vai precisar de uma intervenção só de psicologia, por exemplo, para trabalhar a parte das habilidades sociais. Então vai depender de cada caso. Tá? Yasmin, eu tive um caso numa paróquia em que eu estive, desse caso de uma criança autista. A mãe foi lá e pediu se haveria a possibilidade de a gente, porque ela queria que a criança fizesse catequese, porque um coleguinha dela da escola participava e eles eram, claro, um não era autista, mas eles eram amigos. E é só que ela disse para mim, olha, ele não consegue fazer interação como a maioria das crianças e tal. E aí eu chamei a coordenadora da catequese, conversei com ela, falei do caso em si, porque elas que estariam lá no dia a dia. Então a coordenadora disse assim, não, claro, padre, pode trazer a gente. Então a catequese ela fez uma mudança por causa da criança, só que no fundo não precisou. Aí por isso que é bom de saber a questão do nível, pelo seguinte, a criança durante os 2 anos de catequese, ela conseguiu interagir, claro, de uma maneira um pouco mais inibida, talvez, ou tímida, aquilo que você tinha dito. A única dificuldade mesmo que nós tivemos com essa criança foi para receber a primeira Eucaristia, porque ela não aceitava nada que você desse. Ela não queria, ela não pegava as coisas da mão da gente, ela não aceitava. Então, nós tivemos que fazer um treinamento com essa criança. Até eu falei com a mãe, será que isso é correto? Porque a gente não sabe, não tem o... Será que isso é correto a gente treinar a criança para ela receber? Será que não vai afetar um pouco mais e tal? Eu falei, não, padre, pode fazer. Então, todo dia depois da missa, a gente pegava um pedaço de Eucaristia, sem consagrar, óbvio, e dava para a criança, ela não aceitava. Aí eu falei, será que nem na boca, direto? Não. No dia da primeira Eucaristia, ela aceitou. Ela botou na mão e botou na boca rápido. Então, assim, isso esta é uma das características também, né? Talvez a criança não pegar na mão, né? Eu não sei como é que a gente pode traduzir isso. Esses casos existem também, sim, né? Além disso. Então, lembra, a gente fala muito da questão da rigidez, né? Então, padrão de comportamento, rigidez cognitiva e rigidez comportamental. Então, ela vai seguir sempre o mesmo padrão de comportamento. Tem crianças que têm uma dificuldade aí sensorial. Então, ela não vai conseguir pegar coisas. Essa sensorial que você disse no início, é verdade. Isso, tá não certo. vai conseguir pegar coisas. É muito comum, casos de autistas terem aí distúrbios alimentares. Então, seletividade alimentar, por exemplo. Então, uma sensibilidade muito grande com texturas, cores, cheiros, gostos. Então, assim, é difícil, uma quebra de rotina. Então, se ele se habituou a todos os dias ir lá para ter uma aula, fazer esse comportamento que é de comer aí a Eucaristia, né? De tomar, é diferente. Então, quebrou ali um padrão de comportamento dele também. E o que vocês fizeram, esse treino, é o que a gente chama de previsibilidade. A gente dar previsibilidade, dizer aquilo que vai acontecer. Então, até o momento disso acontecer, vocês treinaram. Então, vai acontecer isso, é dessa forma, você vai fazer isso. Então, a gente está dando previsibilidade para aquela criança. Então ela tende a aceitar. A gente agiu certo. Isso. Vocês deram previsibilidade, foram treinando. É isso que a gente faz quando a gente, por exemplo, vai ter um evento. A gente vai ter... O CAB recentemente levou as crianças para o Hop Hari. Porque nós fazemos os treinos de habilidades sociais, né? Então a família acompanha e é o momento que a gente está ali junto para orientar, mas mostrar para aquela família que ela pode sim sair com o seu filho autista. Porque muitas das vezes ele se reclui, né? E aí, então, antes, a gente preparou um vídeo mostrando, então, imagens do parque, o que tinha, como ia ser a entrada, alguns dos brinquedos, monitores. Então, a gente faz um trabalho de previsibilidade. Na semana antes, para aqueles casos das crianças que não são muito ansiosas, porque a gente tem casos de autistas extremamente ansiosos, que a gente dá previsibilidade pouco tempo antes de acontecer.
E existem casos de crianças que a gente tem que estar trabalhando, às vezes, um mês antes. Nós fizemos um mês e pouco. E isso vai depender aí do grau de rigidez dessa criança também, tá? Então, durante ali uma semana antes, a gente já foi preparando, mostrando vídeos, conversando sobre o parque, o que poderia acontecer, quais brinquedos. Então, a gente já foi fazendo esse trabalho de previsibilidade, né? E o que vocês fizeram também, se a gente pensar na questão de sensibilidade, foi aí dessensibilizar. Então, ver que ele tem um contato ali com aquela textura, A gente né? botou na mão dele antes de dar. Botou a mãe dele acompanhando, na hora, sempre com a mãe. Então a gente botou a hoste na mão dele, para ele pegar, para ele saber o que era, né? A mãe dele comia, né? Comia. Sim. Tomava, não estava se consagrar. E no dia da primeira Eucaristia, ela ficou junto dele. Sim. A única mãe junto lá. Eu falei, não, fica tranquilo, o importante é estar junto. E ele recebeu. Sim. Então, eu gostei dessa informação, porque às vezes a gente acha que tomou atitude errada. Se bem que a gente não pode ir muito assim, fazendo o que quer, porque é preciso sempre a ajuda de um especialista, né, para saber o que está acontecendo. Você, ali no CAB, você estava dizendo sobre essa questão dos acompanhamentos ali, né? Quantas famílias elas chegam até vocês? Qual é a primeiro comportamento, não, mas a primeira coisa que vocês dizem para a família, a partir de agora, tem que ser o não comportamento, essa atitude diante dessa criança. O que vocês dizem para a família? Tá. Em primeiro momento, a gente sempre vai buscar vínculo, tá? Tanto com a criança quanto com a família. Eles não vão chegar lá e a gente já vai mudar toda a rotina daquela família, tá? Então, primeiro a gente vai conhecer aquela criança, se vincular, entender como é o funcionamento dela, entender o que é reforçador para ela. Isso é algo muito importante. Quando a gente está falando de autista, a família vai ser o nosso principal parceiro, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que essa criança gosta, que funciona de reforço para ela, o que ela não gosta, que faz ela ir entrar numa crise. E em crise, o que é que vocês fazem para acalmar? Porque por mais que a família acabou de receber aquele diagnóstico, né? Mas assim, quando essas situações aconteciam, alguma coisa elas faziam e funcionava. Né? Então a gente precisa saber como é aquele funcionamento. E aí a gente vai ter vínculo com essa criança e também com a família. Então é conhecer a rotina dessa família, conhecer aí as limitações dessa família, desse responsável, acolher. Então, a primeira coisa que a gente faz é acolher essas pessoas. Muitas das vezes, o pessoal que está lá no CAV ainda não tem um diagnóstico de autismo. Ele foi encaminhado. Então, pensa, você passou... Você passou para o pediatra, rotina de consulta de rotina. E ele simplesmente chegou para você, olha, vou te dar um encaminhamento, você precisa levar o seu filho para avaliar autismo. Vocês afirmam, como assim? Né? Nunca percebi. Claro. Então, a princípio, né, é acolher, entender aquela demanda, porque para a família não é fácil, né? Então, assim, quando gerou um filho, aquela criança nasceu, a gente já imaginou uma vida inteira para aquela criança. Claro, você tem outras expectativas, né? Isso, e aí, de repente, talvez não seja exatamente aquilo que eu imaginei. Então, a família vem muito fragilizada, muitos chegam já muito cansados, estressados, já brigou muito pelos direitos, né? Então, às vezes, chegam ali muito resistentes também. E a gente sempre tenta dizer, nós estamos aqui para te ajudar, somos parceiros, né? Não estamos aqui para criticar, não estamos aqui para apontar os erros, porque eles vêm, às vezes, muito na defensiva. Tipo, eu sempre fiz assim, mas eu não sei. Então, assim, o primeiro momento é acolher. E aí, depois, né, já conhecendo, a gente vai partindo para as orientações, para a gente tentar mudar aí um pouquinho. Tá. E quando elas percebem evolução, aí elas participam, seguem maravilhosamente. É porque assim, o filho é tudo aquilo que o casal, né, mesmo que tenham outros filhos, né, é tudo aquilo para aquele casal, né, ou para a mãe, para o pai, porque é uma necessidade imensa você ver a realização daquela criança. Então, eu acredito que é como se desmoronasse um pouco as coisas, né, a vida. Olha, puxa vida, e agora? O que vai ser dessa criança, né? Com a questão do autismo, como se fosse um bicho de 7 cabeças. Assim. No entanto, há a possibilidade de se fazer um tratamento e ter uma melhoria em relação a isso, né? E ter uma mudança mesmo de comportamento da criança ou do adulto. Sim, essa melhoria ela vai trazer benefícios não só para a criança, como para a família também. Né? Como eu disse, lidar hoje com o autista é muito difícil, né? Então, são muitos comportamentos, são muitas rotinas, são muitos interesses, são dificuldades sensoriais muito importantes. Então, acaba tornando ali a rotina do dia a dia daquela família muito cansativa, né? Pensa só, o seu filho só comer exatamente o mesmo alimento, da mesma marca.
na mesma temperatura, Nossa. cozido da mesma forma, né? Então, assim, às vezes mudar a marca, que pra gente é indiferente às vezes, mas para aquela criança não. Não é. Então, assim, é muito, muito cansativo mesmo. Então, quando a gente inicia as intervenções, que a família começa a observar que, opa, eu consigo melhorar ali algumas questões, isso traz qualidade de vida para o autista e para a família. Você sabe que você me fez lembrar, assim, eu apresentava um programa aqui na casa que o programa está aí, mas eu não apresento mais, chama Você Pode Ser Feliz. E nós fizemos uma matéria na Casa da Criança Paralítica, para o programa, obviamente, e uma das crianças, ela estava na cadeira de rodas, tudo direitinho, tinha todas as suas deficiências e tal, e a mãe disse para nós assim, olha, vocês não percebem, mas quando essa criança move um dedo, eu já pulo de alegria. Olha só, eu falei assim, aí a primeira coisa que você pensa, mas né, um dedo, né, nesse estado que a criança está, no sentido de que, poxa, ela não tem movimento nenhum. Ela diz assim, quando eu estou lá, dá banho nele, e eu percebo que ele movimentou o dedinho, eu já fico muito feliz. Então, quando tem uma criança que dá um passo, né, que tem essas melhorias, no caso do autismo, é lógico que a família fica bem, né? Agora, eu queria saber de você, assim, agora, questão pessoal, a missão. Você sente esse trabalho que você faz com uma missão? Porque, assim, você faz muita coisa. Você consegue mudar, eu entendo assim, mudar o modo que a família tem sobre a criança ou adolescente com autismo. Como você vê esse seu trabalho, assim, com uma missão? Como é que você percebe isso? Um dom que você tem? Eu brinco que eu caí na psicologia de paraquedas, né? Que inicialmente eu não entendia o porquê eu fui para a psicologia, porque eu sempre quis ser professora de educação física, sempre estava envolvida em esportes, né? E de repente saí da educação física para a psicologia. Hoje eu entendo, né? Que aí a gente pensando na parte de vocação, que o meu propósito de vida hoje é ajudar pessoas. Que bom. É o que eu gosto de fazer e é o que eu sei fazer muito bem. Que né? bom. E o autismo também me caiu de paraquedas, porque eu não conhecia, né? E o meu primeiro contato foi na PAI, e lá que foi tudo acontecendo. Então, quando eu passei a estudar, colocar em prática aquilo que eu estudava, as coisas foram acontecendo. Então, a gente viu mudança, a gente viu melhoria, e ali eu fui me aprofundando cada vez mais no autismo, né? Então, hoje trabalho especificamente só com autistas. Então, eu entendo que tudo me levou a estar aqui hoje. Antes eu não entendia, hoje eu entendo. Era onde eu deveria estar e fazendo o que eu deveria estar fazendo. Que bom. Fico feliz com isso, sabe por quê? Muitas pessoas que agradecem, né? A capacidade que você tem pelo trabalho, né? E pelo dom, a gente sempre entende como dom, né? Isso, né? Um dom que a gente às vezes não sabe explicar, cai de paraquedas, mas na verdade não é de paraquedas, né? Na verdade, alguma coisa te encaminhou para ali que Sim. faz com que você leve tanta força a tantas famílias. O CAV, ele está em quais cidades e como que as pessoas podem ter em contato? Tá. A gente tem aí os centros em várias cidades aqui da região, né? Então, a gente tem Jaguariúna, onde tudo começou, junto com o Centro de Ecoterapia. A gente tem Olambra, Nova Odessa, Campinas. Em toda essa região nossa aqui. Várias. Itatiba, Morungaba, aqui Valinhos, Cordeirópolis, tem um monte. Olambra, tudo, várias unidades, tá? O que a gente indicaria? Procurar e ver qual é o serviço que tem disponível aí na sua cidade, né? Então, a gente tem os nossos centros em algumas cidades. E aí, o primeiro passo é entender o que tem aí disponível dentro do seu município, tá? O CAV, hoje, ele atende apenas munícipes. Então, são pessoas que moram aqui em Valinhos. Isso. Mas há a possibilidade de alguém de outra cidade vir, se não atende naquela cidade o que a pessoa precisa? Não, né? Não, porque o nosso convênio é aqui com a tá cidade. certo. Isso, o nosso convênio é com a prefeitura. Então, Tá. nós atendemos os munícipes. Tá. E depois a gente vai colocar também o telefone de contato para as pessoas, né? Aqueles que quiserem saber um pouco mais como que funciona, até mesmo, né, uma indicação, orientação, melhor dizendo, de onde elas podem encontrar. Eu falo CAV, mas o CAV é o nome daqui de Valinhos, né? Nas outras cidades tem outro nome. Isso, a última letrinha é da cidade. É da cidade, então é CA mais o nome da cidade. Isso. Tá. Olha, Yasmin, eu não sei nem como te agradecer, porque eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Eu conheço algumas crianças muito próximas que têm, né, o autismo, não só crianças, mas como pais. E eu já sei que, a partir daquilo que você disse, como eu vou abordar
a partir de agora, né? Então, por isso, olha, você que acompanhou a gente até agora, se inscreva no canal, compartilhe aquilo que você viu, principalmente se você gostou, eu tenho certeza que você gostou. E claro, você pode se inscrever aí no nosso canal para poder receber a força que a gente tem aqui para levar a temática necessária para você. Então, estamos aqui abertos, né? Até mesmo sugestão, viu? Se você quiser sugerir algum tema para o nosso podcast, você fique à vontade. O contato que você tem, qual contato você poderia dar para a gente, para as pessoas ligarem? Tá, eu deixei o número do WhatsApp, tá. Mas posso falar você aqui para você. Falar para aí, sim, vou pegar a colinha aqui. Então é o 19, tá? 98397-0237. A gente também tá ali na José Milani, Rua José Milani, número 200. Então qualquer informação pode estar indo lá também, que a gente aí orienta. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe, que você continue sempre com esse trabalho. E eu diria assim, com essa garra mesmo, viu? Com essa disposição e com essa força toda interior, porque a gente sabe que não é tão fácil assim, mas quando a gente faz com um propósito, com alegria, né, a gente acaba levando para as pessoas aquilo que elas precisam. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Eu que agradeço. E antes de encerrar, eu só queria deixar, então, um recadinho para as pessoas. Por favor. Que elas possam, então, ter muito acolhimento, assim, e muito cuidado em lidar com mães atípicas também. E a gente tem uma péssima mania de julgar, né, e ver, por exemplo, aquela criancinha que está fazendo a birra, jogada no chão, no mercado, então às vezes está em crise ali no ambiente público e a gente sempre olha e acaba achando que é falta de educação ou somente birra, né? Então, quando a gente está falando de um autista, a gente não pode desconsiderar as questões sensoriais que são muito importantes, né? Então, se um dia você se deparar com uma mãezinha autista ali, a criança está ali gritando, apenas ali ofereça o seu acolhimento, né? Não julgue, porque isso é o que eu vejo que as mães sofrem tanto, né? Ali, aquele julgamento das pessoas todas olhando para o filho ali em crise. Então, assim, acolha, né? Tenha ali paciência e um carinho ali especial pelas mães dos autistas, porque elas são ali, realmente, elas estão muito exaustas, cansadas, elas sofrem bastante e elas precisam ali realmente de ajuda, né? Hoje a maior dificuldade delas é a rede de apoio. Então, se você puder ser uma rede de apoio para uma família de autistas ali, que tem um autista, tenha certeza que você vai fazer a maior diferença na vida dessa pessoa. Se você puder ser rede de apoio, é isso que as famílias mais necessitam, de rede de apoio. Então, se você puder ser rede de apoio ali de uma mãezinha que tem um filho autista, você vai fazer a diferença na vida daquela criança e daquela mãe. Tá? Foi um prazer estar aqui. Imagina. Sempre que precisarem, pode chamar que a gente vem. Flora, eu tenho certeza que sim. Recado dado, viu? Um recado muito bom. Abraço para você e tenho certeza que vai ser muito bom para quem acompanhar esse conteúdo nosso, tá bom? Isso aí.